Amados líderes, saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na rubrica número 61 e vamos estudar o tema O Líder e a Arte de Ensinar. Antes de nós entrarmos para este tema com profundidade, vamos recuar uma semana para recapitularmos aquilo que nós aprendemos na edição anterior, que foi a edição número 60. Nessa nós aprendemos sobre o líder e a disciplina. E começamos por definir uma questão de partida, que foi a seguinte: como é que o líder desenvolve o seu caráter através da disciplina? E depois nós evoluímos para uma afirmação ou objetivo geral, que nós definimos como sendo que a disciplina é um tesouro precioso que se aprende em casa, desenvolve-se com a vida, é uma instrução que forja o caráter do líder. E depois, para aprofundar este tema, nós percorremos por 5 principais pontos. O primeiro que era o papel dos pais, o segundo que foi a inteligência emocional, o terceiro que foi o conviver com os mais velhos, o quarto que era gostar de aprender de todos e o quinto e último que era a humildade. Assim, vamos agora voltar-nos para o tema de hoje. Recordo-vos, rubrica número 61, cujo tema é o líder e a arte de ensinar. Para nós desenvolvermos esta conversa de hoje, vamos como apanágio seguir a mesma metodologia, que é iniciar com a definição de uma questão de partida. Depois dessa questão de partida, nós vamos apresentar um pensamento, vamos formular um pensamento, vamos fazer uma declaração do que é que nós entendemos que seja a associação entre a liderança e a arte de ensinar, como uma forma até de nos induzir para o tema. E depois, na parte do desenvolvimento, vamos trazer 5 principais pontos que vão explicar e aprofundar o tema de estudo de hoje. O primeiro vai ser aprender a aprender, o segundo vai ser o domínio sobre a língua, o terceiro vai ser a necessidade de ser organizado, o quarto que vai ser controlar as paixões e o quinto que vai ser tornar-se um mestre. Então, se este for o nosso acordo, para já vamos agora nos ocupar do desenvolvimento da informação. A questão de partida que nós vamos trazer para o estudo de hoje é o seguinte: como é que o líder pode se tornar um mestre no ensino para cumprir a sua missão universal? E eu aqui posso esclarecer a princípio, como um ponto prévio, uma questão prévia, que a missão universal de qualquer líder é a de desenvolver outros líderes. Sem querer complicar agora, porque ainda estamos nos pressupostos, nas premissas, vamos agora apresentar a afirmação ou o pensamento que vai estimular o estudo de hoje. E esse é o seguinte: para se tornar mestre, é necessário aprender. Depois de aprender, é importante praticar, para que nessa prática se obtenha um novo conhecimento. Depois disso, é preciso ter a humildade de se permitir ser transformado por intermédio deste conhecimento teórico e prático, com vista a consolidar um conhecimento sólido e profundo sobre a matéria. E assim, finalmente, a pessoa estará apta a ensinar e a inspirar. Se nós tivermos compreendido isto, vamos agora passar para os 5 pontos que nós queremos aqui elencar como primordiais para aprofundarmos o estudo do dia de hoje. O primeiro destes é aprender a aprender. Recordo-me agora que há 7 anos atrás eu fiz um curso
por uma universidade americana, que o tema deste curso era Learning to Learn, que é aprender a aprender. E isto foi muito assim estranho para mim naquela altura, é por isso que eu trago para aqui que o líder, enquanto ser alguém que quer desenvolver a arte de ensinar para poder cumprir a sua missão, quer desenvolver outros líderes, então ele deve primeiro desenvolver a arte de aprender. E para aprender é preciso aprender como aprender, porque há melhores formas, formas mais eficazes, formas mais eficientes, formas mais adequadas de aprender. E isso implica nós conhecermos como funciona a nossa mente e a mecânica de busca e de absorção, filtragem e retenção desse mesmo conhecimento. Isso que é uma matéria de estudo, por um lado, da neurociência. E também aqui entra a questão da psicologia positiva, sobre de que forma é que nós estimulamos o nosso corpo, estimulamos a nossa mente, dominamos a nossa orgânica ou a nossa fisionomia ou ainda a nossa antropologia, sobretudo a nossa mente, para que ela possa capitanear este processo da busca pelo conhecimento. Então, é muito importante nós aprendermos a aprender para que nós possamos nos tornar mestres do ensino. O segundo aspecto é a necessidade de nós dominarmos a língua, porque aquilo que nós falamos não regressa. O líder tem que ter um grande controle sobre aquilo que fala. Deve sempre evitar julgar as outras pessoas. Deve sempre evitar o litígio de palavras ou a discussão de palavras. O que eu quero dizer com uma e outra coisa? Não julgar é que o líder não pode, em momento algum, criticar as outras pessoas, querendo se superiorizar relativamente às outras pessoas. Porque todos nós somos imperfeitos. Ninguém sabe mais que o outro. Conquanto o julgar o outro implica nós estarmos a querer colocar-nos acima de outra pessoa, e se nós tivéssemos ficado em silêncio, ao invés de julgar, aquele momento que é o silêncio, poderíamos aproveitar em corrigir as nossas próprias imperfeições. No que concerne a evitar litígios de palavras, nós não precisamos discutir para convencer ou obrigar as pessoas a acreditar ou a aceitarem as nossas ideias. Temos que permitir e tolerar e conviver com ideias distintas, diferentes. Nós devemos então somente estar voltados e focados em trabalhar em nós próprios, trabalhar no nosso pensamento, trabalhar na nossa forma de ser e de estar, porque é isto que vai moldar as pessoas, vai moldar o mundo, e não discussões, intrigas ou litígio de palavras. Terceiro aspecto é a necessidade da pessoa ser organizada. A organização é uma questão de disciplina. E na organização nós falamos como é que a pessoa organiza o seu dia que tem 24 horas. Como é que a pessoa hierarquiza as suas necessidades. Como é que a pessoa organiza os seus desejos. O que a pessoa define como sendo importante, primordial, que peso ou valor a pessoa atribui à opinião de outras pessoas. Tudo isto faz parte da organização pessoal. Quando a pessoa se torna organizada, isto se refere também na organização do seu pensamento. E organizar o pensamento é importante para também você organizar a sua fala. A pessoa não pode só falar por falar. Tem que, antes de falar, organizar as ideias, organizar o pensamento. Pensar rápido, sim, mas falar devagar, para que nessa organização possa se refletir no seu falar e no seu pensamento e na forma como vamos influenciar ou treinar as outras pessoas. O quarto aspecto tem a ver com controlar as nossas paixões. O líder não pode fazer tudo o que lhe apetece. O líder tem que ter o controle das suas paixões,
tem que ter controle das suas próprias concupiscências, porque isso lhe leva muitas vezes a fazer o errado. Por quê? Devido à pressão de o líder tornar-se um exemplo, não raras vezes as nossas paixões podem nos sugerir ou induzir por detrás dessa sugestão a fazermos algo errado, pensando que é só por satisfazer uma necessidade pontual. Então, o líder, quando é assim, ele nunca vai se tornar mestre, tampouco apto a ensinar, porque ele primeiro tem que ter o domínio, o controle das suas próprias paixões. Quando ele aprende a ter domínio das suas paixões, então ele assim torna-se mestre de si próprio para poder então tornar-se mestre dos outros, do mundo e poder assim influenciar e inspirar as outras pessoas. O quinto e último ponto que nós queremos trazer aqui é a questão mesmo de tornar-se um mestre, ou seja, um mestre. E como tal, nós queremos trazer aqui como um paralelo, como um fundamento, o extrato do texto bíblico no livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 até 12. Em suma, nós diríamos que o líder deve viver aquilo que ensina, pois o ensinamento não se restringe às palavras, mas ao seu proceder. E muitas das vezes, o líder em silêncio está a comunicar, está a ensinar. Então, para que o líder se torne efetivamente um mestre, tem que trazer esses 4 pontos anteriores. Porque esses 4 pontos anteriores, aprender, o domínio sobre a língua, a organização do seu pensamento e das ideias antes de falar, o controle sobre as suas paixões, tudo isso o torna mestre. Para quê? Para aperfeiçoar o seu proceder. Porque é o seu proceder que fala mais do que aquilo que fala verbalmente. E, consequentemente, então, o líder pode assim estar apto a poder assumir o seu papel de não só gerar resultado, mas também gerar impacto, mudança, transformação na vida das pessoas e também em desenvolver ou formar novos líderes, assumindo a sua missão global para que assim ele sempre possa estar nessa trajetória, neste caminho, embalado a buscar e partilhar o conhecimento. Espero que tenham gostado desta aula de hoje. Deixem ficar a vossa apreciação ao tema, questões, dúvidas, sugestões. Partilhem o tema, partilhem nossas páginas com a vossa vasta rede de contato para que a nossa comunidade possa continuar a crescer. E deixem ficar o vosso like nas nossas páginas, bem como encontrem esta aula juntamente com as outras aulas nos nossos arquivos digitais, designadamente nossas páginas de Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.